assuntos importantes, semana decisiva. Segurança Pública já ficou para 2026. Então, PL Antifacção, que era um projeto que se iniciou na Câmara dos Deputados com a relatoria. É um projeto que veio do governo federal, foi modificado no Congresso Nacional, na Câmara, com a relatoria do deputado Guilherme Derrite, que é secretário de Segurança Pública de São Paulo. Então, ele foi puxado de São Paulo para cá, continuou exercendo seu mandato, então, enquanto deputado, relator dessa proposta, teve aí 6 relatórios, apresentou 6 textos sobre esse assunto, criou divergências aí com a base do governo, isso por conta principalmente dos recursos que seriam destinados para um fundo aí da Polícia Federal e também das responsabilidades da própria Polícia Federal. Bom, aprovado, depois de 6 textos, seguiu para o Senado e o relator é o senador Alessandro Vieira. Alessandro Vieira conseguiu transformar o texto aí para aquilo que o governo queria, que o presidente Lula queria, e agora o texto retorna para a Câmara dos Deputados, onde precisa ser aprovado ou modificado mais uma vez, enfim, vamos ver o que acontece. Já a PEC da Segurança Pública está parada na Câmara dos Deputados desde o início do ano, desde abril, não andou, não teve segmento, então até por isso o próprio Ministério da Justiça se encarregou de enviar o PL Antifacção. Eu até conversando, Felipe, com o secretário do Ministério da Justiça, eu perguntei por que um PL Antifacção nessa altura do campeonato, se já existe uma PEC da Segurança Pública. Não é um projeto enorme, não é um projeto que vai resolver a segurança pública no país? Por que um projeto antifacção? Naquela época, eles já falavam de combate ao crime organizado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já dizia que a PEC da Segurança Pública também trataria do combate ao crime organizado, mas não trataria não. Tanto que agora veio o PL Antifacção da mesma origem, do Ministério da Justiça. Então, os 2 projetos vieram oriundos do Ministério da Justiça. E aí eu fiz essa pergunta, para que um PL Antifacção se já tinha? E aí ele me disse, ele foi bem claro, ele, olha, Neila, honestamente, a PEC da Segurança Pública não trata como deveria da criminalidade, do Comando Vermelho, do PCC e de várias outras que existem aqui no país. E foi muito claro e foi muito sincero. Agora, nenhum dos 2 passam, estão travados, estão parados. Vamos esperar o ano que vem se a gente consegue, no começo do ano, ter votação expressiva. Ano eleitoral não tem votação expressiva dentro do Congresso Nacional. São votações de perfumaria, né, digamos assim. São votações interessantes para postar nas redes sociais para as campanhas eleitorais. A conferir se esses 2 projetos serão interessantes para as campanhas eleitorais. Serão? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, esses 2 projetos vão estar no holofote do ano que vem no eleitoral e a população vai estar de olho, né? Aí você vê, Leila, tem uma questão eleitoreira, política eleitoreira sobre o PL Antifacção, né? É bom lembrar, por exemplo, que o PL Antifacção ele surgiu, né, depois daquela operação da polícia, né, no Morro do Rio de Janeiro, que criou uma comoção nacional, uma comoção social. Várias pessoas criaram narrativas dizendo que a esquerda era contrário a combater a criminalidade. A esquerda, por outro lado, defendia, né, que a operação do Rio de Janeiro foi uma operação muito ruim, né, até porque não entrou e não combateu o seio da criminalidade. Então, entre essas narrativas todas, né, o governo resolveu, né, vendo que a sua popularidade estava caindo, resolveu apresentar o PL Antifacção, que é um PL bom, né, porque, no meu modo de ver, ele dá 3 vertentes que, no meu modo de ver, são vertentes que já deveriam estar no ordenamento jurídico brasileiro. Primeira vertente seria, de fato, caracterizar o que seriam facções criminosas, né? Segunda vertente, no meu modo de ver, seria a financiabilidade do combate à criminalidade, né? Para onde vai o dinheiro, né? Para onde vai os bens, o dinheiro arrecadado em operações da polícia no Brasil todo, né? E o terceira vertente que eu vejo, que é uma vertente boa, é relacionado com a questão do pedigmento dos bens, né? Veja só, a Polícia Federal consegue apreender um helicóptero, consegue apreender fuzis, consegue apreender armamentos pesados, e esse armamento não pode ser revertido no combate, né, à criminalidade, no combate
a organização criminosa. Então, esse PL antifacção, ele resolve, né, essas três arestas, né? Mas não é um projeto que muda estruturalmente a segurança pública. O que muda a segurança pública é a PEC da segurança pública. É bom lembrar, Neila, que a nossa Constituição Federal, em 88, né, ela previu que a responsabilidade para a segurança pública seria dos Estados federados. No entanto, hoje em dia, você vê que a organização criminosa, as facções criminosas, estão tendo uma conduta transnacional, né? O Comando Vermelho não fica só no Rio de Janeiro, pelo contrário, ele está em todos os estados da federação, assim como o PCC, né? Então não dá para combater a criminalidade com o instrumento que você tinha em 88. Então tem que mudar a estrutura, tem que mudar as instituições. Então a PEC da segurança pública veio nesse sentido, né? E aí tem um ponto que a Maria colocou que eu acho importante, é que o PL antifacção, que foi relatado pelo Derrite na Câmara dos Deputados, ele se afasta, de certa forma, em muitos pontos, da proposta apresentada pelo governo. E quando o projeto vai para o Senado Federal, o Alessandro Vieira, que é o relator do Senado Federal, ele contempla muitas questões que o governo federal colocou, né? Um exemplo disso é que o Derrite colocou que o fundo, né, da segurança pública e o dinheiro apreendido da criminalidade tinha que ser dividido de forma proporcional entre a Polícia Federal e a Polícia Civil, né? E isso gera um tipo de problema, né? Até porque a forma de atuação da Polícia Federal, em determinados casos, é muito mais efetiva do que a Polícia Civil e a Polícia do Estado. Então, quando tem a atuação da Polícia Federal, esse dinheiro deveria ficar 100% com a Polícia Federal. O Alessandro Vieira, na sua alteração do PL antifacção aprovado na Câmara dos Deputados, mudou esse sistema, colocando muito mais próximo das questões apontadas pelo Poder Executivo Federal. Assim como, né, ele voltou, né, e definir na lei o que seriam facções criminosas, né? Que o Derrite, no seu projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, tirou essa definição, né? Ele apenas caracterizou como domínio territorial, né, e domínio social, né? Mas ele não definiu o que seriam facções criminosas. E faz sentido no Brasil a gente ter uma estrutura legal, né? A gente ter a caracterização do que seriam facções criminosas, até para poder, de forma muito mais clara, combater esse tipo de organização, né? Então, o PL antifacção no Senado Federal vai ter alteração no Senado Federal, que vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados. Aí, como que a Câmara dos Deputados vai reagir à alteração do Senado Federal, isso não dá para saber. Mas dá para saber que vai ser decidido em ano eleitoral, e no ano eleitoral, questões eleitoreiras e politiqueiras podem virar protagonistas dessas discussões todas.